Fala galera, bom dia, terceirão. Tudo bem com vocês? Beleza? Todo mundo em paz? Que bom, maravilha então. Perfeito, maravilha, bom demais. Meus queridos, espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo tranquilão, né? Vamos hoje dar continuidade nos nossos assuntos de sociologia, beleza? Para a gente trabalhar um tema muito importante, que é o tema da cultura, né? Um assunto, acho que muito pertinente para nós aí, um assunto profundo demais e que, cara, cai demais vestibular, tá? Esse assunto, cultura, cai muito, cai bastante. Então, por favor, material de vocês aí para mim. Vocês vão colocar o título da aula assim para mim, ó. Sociologia temática 1, cultura. Tá? Nessa aula nós vamos pegar algumas definições. Elementos gerais, primeiro. E depois nós vamos discutir algumas definições. Peraí, só colocar no bate-papo para vocês, para ficar organizado. E autores. Bom de cultura. É isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. O que eu quero que vocês entendam? Por favor, atenção de todo mundo. A gente vai começar agora na sociologia a parte temática. O que é temática? Nós vamos discutir cultura nessa aula, numa outra questão carcerária no Brasil, entende? Numa outra área, questões de gênero. Então, o que significa? Nós vamos, ao longo do tempo, estar produzindo um conjunto de temas gerais na sociologia que cai muito. Trabalho e globalização, beleza? Que é um tema que cai muito na nossa área, etc. Tá bem? Tranquilo? Então, é o seguinte. Na área sobre cultura, que é o que a gente vai começar na aula de hoje, eu vou estar trabalhando com vocês no mínimo 2 ou 3 encontros nossos. Beleza? 2 ou 3 encontros. É muita coisa. A gente tem muita coisa para falar, né? Então, para a gente poder conseguir trabalhar tudo, eu vou trabalhar com vocês, primeiro, definição de cultura hoje, com os elementos gerais. Na próxima aula, a gente vai processos culturais, depois indústria da cultura, indústria cultural. Beleza? Podemos, então? Vocês fizeram minha prova na semana passada? Não, vai ser quando, nossa prova? Terça da semana que vem ainda. Beleza, eu já deixei para vocês o conteúdo. Não, né? Então tá bom, vou passar para vocês agora aqui. Só um minutinho para eu abrir a prova aqui. Só um minutinho que tá indo aqui. Cara, o computador meu tá lento. Meu Deus do céu. Ó, na prova eu coloquei para vocês Thomas Hobbes, tá? Maquiavel e Gilberto Freire. Peraí, Thomas Hobbes eu trabalhei com vocês, não? Trabalhei? Trabalhei sim, trabalhei semana passada. Sim, trabalhei. Nossa, que susto. Você é doido. Então ficou assim, ó. Maquiavel, Thomas Hobbes, esses dois assuntos são de filosofia, e Gilberto Freire com sociologia. Tá bom? A provinha tá bem tranquila, tá bem básica. Não tem nada de segredo nela, não. Combinado? Vamos lá? Primeira coisa importante, né? Vamos tentar entender
Qual que é a importância de cultura para vestibular? Acho que é o primeiro passo nosso aqui, que é o mais simples. Eu garanto a vocês, garanto mesmo de coração, que não existe outra área dentro da sociologia, da filosofia, que seja mais cobrado do que cultura. É tão cobrado que lá na prova de linguagem, geralmente tem, lá na prova de história, tem muito tema sobre cultura. O assunto é um assunto muito amplo, né? Ele é um assunto muito denso. E devido a essa densidade de cultura e ser muito ampla, a gente tem que ter algumas aulas aqui, tá? E nós vamos tentar primeiro dar uma definição de cultura. Vamos tentar apresentar com vocês aqui como que a gente pode definir cultura, o que a gente entende por cultura, né? Vou começar compartilhando o material que eu vou encaminhar para o Célio assim que eu terminar a aula, tá bom? Assim que eu terminar, eu encaminho lá para o Célio. E vamos lá. Primeira coisa importante, né? Bota o título aí para mim. Eu gostaria que vocês anotassem, tá? Algumas coisas que forem necessárias aqui, para ficar mais fácil. Primeiro, vamos pegar os elementos gerais de cultura. O que a gente pode pensar, né, a respeito do tema da cultura? Cultura é um assunto muito discutido. Não tem como a gente dar uma definição única de cultura. Para vocês terem uma ideia, muitos autores foram trabalhar a cultura, né? Tentaram sintetizar o que a gente pode entender como cultura e nenhum deles conseguiu uma definição única. Cultura é alguma coisa muito ampla, conceitualmente dizendo. Por exemplo, primeiro passo. Quais são os dois elementos que eu mais gosto de entender cultura, né? Cultura não pode ser compreendido simplesmente como uma forma física, não é? A gente tem sempre alguma coisa, uma identidade a se trabalhar como cultura, com a ideia de que cultura é alguma coisa adquirida. O que isso significa, né? Que cultura é aprendida por nós, seres humanos, através das instituições, do nosso convívio. Nós, seres humanos, não nascemos... Escuta bem. Gente, peraí, deixa eu fazer um trem aqui, velho, rapidão. Eu esqueci a panela no fogo ali, velho, fazendo café. Era no intervalo, eu esqueci, velho. Vai queimar tudo ali, peraí. Meu Deus do céu. Ai, gente. Senti o cheiro aqui, velho, de queimado, sair correndo. Não, a água secou, já era. Botei uma água lá para ferver, no intervalo esqueci, ó. Nossa, velho, veio um cheiro aqui, falei, o que tá queimando? Falei, não, o trem esqueci. Enfim, depois eu tomo um cafezinho. Bom, voltei. Cultura é algo adquirido. O que isso significa? Eu acho que a panela quase foi com a água, Júlia. Cultura é algo adquirido, ou seja, a gente não herda cultura pelos nossos instintos. Não há herança biológica, entende? Quando a gente falamos de cultura. Cultura tem que ser entendido, antes de mais nada, como aquilo que é herdado socialmente. Mais uma vez, cultura tem que ser entendido como aquilo que é herdado socialmente. Adquirimos cultura através do convívio, do contato, através das relações. Então, nós vamos aprender aqui a pouquinho, né, as formas que a gente aprende cultura de maneira mais ampla. E toda vez que pensamos cultura, tem que ser sempre assim, adquirida por uma sociedade sempre através dos elementos sociais, tá? Segundo, cultura pode ser preservado, tem que ser preservado. Se preservar, galera, cultura não significa acreditar que ela vai ser sempre da mesma maneira, né? Preservar a cultura é dar, por exemplo, o direito de proteção a certas culturas que são mais vulneráveis. Então, toda cultura ela tenta se proteger, né, da sua maneira, se manter. E essa manutenção de cultura é importante porque a gente está falando de certas culturas que podem desaparecer. Qual que é a importância dos órgãos como o IPHAN no Brasil? Vocês conhecem, né? Olha no bate-papo. IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN é um órgão responsável por dar proteção e regulamentar elementos de cultura. Então, é um instituto que está, né, no Brasil desde a era Vargas e tem a intenção de dar proteção cultural, de criar elementos, né, de proteção. Então, toda vez que vocês lembrarem do IPHAN, lembra de preservar, aprimorar uma certa cultura,
Beleza. Agora outra coisa. Geralmente a gente tende a associar a cultura com aquilo que a gente gosta, né? Eu me lembro de um projeto-lei que foi desenvolvido por um cara lá em São Paulo. Olha só que doido, né? Um empresário produziu um projeto de lei que criminalizaria o funk. É um projeto de iniciativa popular. Ele recolheu 25 mil assinaturas, né? Para criminalizar o funk, ou seja, proibir o funk. Vai. Pergunta simples para vocês, e vocês estão fazendo agora uma segunda fase de vestibular. Por que esse projeto de lei foi considerado inconstitucional? Quero ouvir a opinião de vocês. Opinião nada, conhecimento, né? Do assunto. E aí? Porque o funk é uma cultura, é considerado uma cultura, Sim, e, funk é cultura. e por ser uma cultura não poderia ser proibida. Perfeitamente. Por que funk é uma cultura? Porque, primeiro, é uma expressão artística, não é? Está vinculado à liberdade de expressão também, Alice, perfeito. Galera, um monte de coisa, um monte de erro. Sabe onde de erro? Olha só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Quando tentaram fazer esse projeto de lei, e aí caiu lá no Congresso, os caras disseram o seguinte, de maneira muito clara. Olha, é inconstitucional. Primeiro, o funk é protegido como patrimônio brasileiro. Ele faz parte dos hábitos, né, da cultura brasileira, está ligado a uma identidade. E segundo, como é que você vai criminalizar uma música? Um ritmo musical? Censura é uma coisa. Agora, criminalizar um ritmo musical é o quê? É proibir que o sertanejo use do ritmo do funk, daquela batida que o funk tem, então vai sair prendendo quem usa a música? Não tem sentido, né? O que está tentando ser falado aqui é que quando a gente vai pensar nisso, cultura não é só, cara, cultura não é só aquilo que me agrada. Né? Eu não posso entender cultura como simplesmente aquilo que me agrada. Né? Cultura é algo bem mais amplo. Então a gente tem que sempre estar pensando que entender o que é uma cultura é entender os símbolos, os valores, né? O conteúdo, o conhecimento que um povo produz. E o funk é, sim, cultura. Né? Eu estou falando algo óbvio, justamente porque faz parte de uma identidade, não é? Não gosto, problema seu, só não ouve funk, evita o funk, não vai no baile funk, não vai em festa que toca funk, não anda com gente funk, pronto. Não deixa de ser cultura. Entendeu? Ah, eu não gosto. Né? Ok, beleza. Opinião é opinião. E mau gosto é mau gosto. Até porque as pessoas não sabem da importância que tem um funk, né? Numa festa para animar as pessoas. Ah, uma vez eu ouvi de um primo meu, nossa, eu odeio Barões da Pisadinha. Falei, problema seu, velho, chato, rabugento. Barões da Pisadinha é muito bom. Ok. Não, mas eu não gosto. Foda-se, não escuta. Sai daqui, vai embora. Sai de perto. Não anda comigo, entendeu? Não, é evitável. É evitável. Se andar no meu carro, vai escutar Barões da Pisadinha, sim, e pronto. Sempre, vai escutar sempre, inclusive. Ah, e o problema é seu também, desce do carro. Vai a pé, chama o Uber. Vai de mototáxi. Primeira coisa. Robert Bryan-Wood. Robert Bryan-Wood é o antropólogo norte-americano. Não é, ué? Não é, gente? Ele tem que ser democrático. Não é democrático. Você pode escolher andar comigo ou ir a pé. Vai a pé. Não é? Sai voando, sai da festa. Fica na festa ou sai da festa. Democracia, escolhe, ué. Escolhe. Robert Bryan-Wood. Robert Bryan-Wood colocou para mim 4 elementos de cultura que são fundamentais e que eu gostaria de muita atenção de vocês aqui agora, tá? Se possível, podem até anotar, porque eu acho que aqui é importante. Primeiro, cultura é alguma coisa que nós, seres humanos, aprendemos através da aprendizagem, né? A gente adquire cultura sempre pela aprendizagem. Isso significa que cultura não é aquilo que está herdado pelos nossos instintos, né, do ponto de vista biológico. Cultura está associado àquilo que nós temos em sociedade, organizado, né, socialmente, sempre através daquilo que a gente aprende.
E é claro, a gente pode aprender pela família, pelo convívio, né, em outros ambientes, enfim. É sempre o homem em sociedade. Pelo amor de Deus, se você vê alguma coisa falando de herança cultural, mas no sentido biológico de herança cultural, corra. Tá errado. Tá equivocado. Beleza? Segundo, toda geração transmite para outra geração mais nova hábitos culturais. Isso é normal. Por exemplo, língua, né? Linguagem. Meu pai me ensinou a falar, minha mãe, né, me ensinaram a viver, ter uma cultura, torcer para um time de futebol, etc. Quer dizer, isso tudo é uma coisa que é transmitida geração por geração. Só que quais são os tipos de linguagem que nós podemos transmitir cultura? Fala para mim. Tipos de linguagem que podemos transmitir, ou que podemos não, que nós transmitimos cultura. Quais são? E aí? Quais são os tipos de linguagem que nós transmitimos cultura? Tipo de linguagem que você fala é tipo veículo? Também. Como que nós transmitimos cultura? Quais as linguagens que a gente se apropria para isso? Uma música. Visual? Sim, então pode ser isso, Patrícia, pode ser, João, pela oralidade, pode ser pela linguagem, por exemplo, corpórea. Uma dança transmite uma cultura. Tá entendendo? Você pode ter Música, formas. até comida também, né? Perfeitamente. Tudo isso é uma forma de a gente transmitir cultura por meio de uma linguagem. Então, a gente sabe que cada lugar do Brasil, e é isso mesmo, Isabela, transmite cultura de modos diversos. Mas veja, vamos ter muito cuidado para a gente não cair na generalização. Como assim? Acreditar que lá no Nordeste transmite esse tipo de cultura. A gente pode falar sempre. No Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, enfim, transmitem todos estes tipos de cultura. Ou seja, a gente não tem um estereótipo único, entende? Uma única cultura que é entendido como algo geral. Então, sempre vamos entender cultura como algo muito amplo, que pode, com certeza, ser bem diferente. Certo? De boa aí? Agora, uma parte importante, eu quero a atenção de todos. Primeiro, quando nós pensamos cultura, nós não podemos pensar a cultura meramente como uma questão física, né? Temos que entender cultura também como aquilo que não é físico. Vamos lá. Pensa comigo, você que está aí agora. Agora eu quero atenção total. Tem alguém aí que é católico? Que vai, por exemplo, à igreja regularmente? Sabe, né, das características principais do catolicismo? Que possa me ajudar? Vou usar o cristianismo como exemplo para facilitar nossa aprendizagem aqui. Alguém que fez a primeira comunhão, né, e sabe o que eu estou falando, né? Porque tem gente que, igual eu, por exemplo, não fiz primeira comunhão. Eu fui expulso. Eu contei para vocês que eu fui expulso da catequese, né? Mas só para vocês entenderem, vamos lá. Primeiro, o que é a Eucaristia? O que é a Eucaristia? Entendida como a transubstanciação, não é? Qual que é o significado que tem a Eucaristia para mim? Eu posso falar que a Eucaristia é um dos sacramentos centrais da igreja? É ou não é? E ela está na ideia de transubstanciação, né? Que é o corpo e o sangue de Cristo, né? Feito pelo pão e pelo vinho, não é isso? Ótimo, perfeito. Então pensa assim comigo, a Eucaristia, ela tem um símbolo. A hóstia, por exemplo, é o símbolo, não é? O símbolo em si, a hóstia em si, é algo físico. A hóstia é um pedaço, né, de parte de matéria. Mas a gente atribui a ela um significado. É ou não é verdade? Agora vamos a outro exemplo do cristianismo. Pega um santo, uma imagem do santo. Nós sabemos muito bem que o cristianismo não tem uma adoração ao santo, né? Enquanto imagem. A adoração que existe é uma adoração atribuída à imagem. Tá entendendo o que eu tô falando? É atribuído, é um significado atribuído. Então, por exemplo, a imagem santa, ela é parte material, mas ela carrega um significado que os seres humanos dão, tornando ela, então, imaterial.
Então, por exemplo, quando eu quebro uma santa, aquilo não representa simplesmente quebrar um objeto sacro. Desculpa, não representa quebrar apenas um objeto físico. É um objeto que tem significado. Da mesma maneira que se eu pegar, por exemplo, e chutar a Bíblia, eu não estou chutando simplesmente um livro. Eu estou chutando um livro que ganha significado de um povo. Então, cultura tem sempre esse algo que a gente atribui significado. Olha o que eu vou explicar para vocês aqui agora. Atenção. Cultura material é tipo esse copo aqui, ó. Veja. Esse copo que é o copo Flamengo, oficial. Beleza, esse copo. Esse copo ele é parte física, né? Então ele é de plástico e tal, ele serve para carregar água, beleza. Mas eu tenho ao mesmo tempo, escutem bem, ao mesmo tempo, o significado dele para mim. Então eu atribuí um determinado significado. Mas veja, o que é mais fácil destruir? A cultura que é material ou imaterial? Responde para mim, o que é mais fácil destruir? O que é material ou imaterial? Claro, é. Porque eu posso simplesmente destruir uma igreja, um terremoto, um problema natural, pode destruir a igreja, mas ela ainda carrega o significado simbólico. Então a gente sempre é um ser, né, humano que atribui significados. Tudo bem? Cultura imaterial, além desse significado que a gente atribui, também são as nossas normas, gente, valores, hábitos. Por exemplo, uma dança é cultura material ou imaterial? Uma dança. E aí? Dança é cultura material ou imaterial? Perfeitamente, é imaterial. Por que dança é imaterial? Porque está vinculada a um ato, entende? A um significado. Você não mata uma dança, né, gente? Ela pode se perder no tempo, mas é muito mais difícil do que você destruir um salão onde a dança ocorria. Ótimo, vocês entenderam? Fundamental. E por último aqui, cultura tem que ser aprendido sempre como algo múltiplo e variável. Ou seja, cultura não é uma coisa estática. As pessoas elas se apropriam da cultura alheia, né? As pessoas se desenvolvem, as pessoas elas vão simplesmente produzir um tipo de, como que eu posso falar, de significado às vezes diferente para uma cultura, ou também apropriar-se, né? E aí é aquela polêmica da apropriação cultural, não vou entrar nessa questão aqui agora, mas a gente tem sempre uma dinâmica distinta de pensar as culturas. É onde eu chego a uma conclusão para nós aqui. Toda vez que você lembrar de cultura material e imaterial, você com certeza vai lembrar para mim de que cultura é algo não neutro, é algo de disputa. Não existe neutralidade de cultura. Todo ser dá significado ao seu símbolo a partir dos seus interesses. Então, quando um homem branco usa um turbante, uma mulher usa um turbante e aí se apropria da cultura alheia, ele não faz isso porque é automático. Existe uma intenção, entende? Que os seres humanos são movidos para isso. Beleza? Dúvidas e questões aqui para mim? Tá de boa, né? Posso continuar? Dá um ok aí para mim. Então tá bom. Agora eu quero entrar numa questão que eu particularmente gosto bastante de entender, né? Como é que a gente aprende um sotaque? E aí? E aí? Como é que a gente pode... Convivendo? Convívio? Perfeito, ótimo, cara. Um dialeto, um sotaque, né? Ele é sempre desenvolvido a partir da mistura de outros elementos. Por exemplo, vamos pegar o dialeto nordestino, que a gente sabe tipicamente como ele é. O dialeto nordestino, o sotaque, ele é atribuído de uma mistura, né, de portuguesa com influência francesa. Então, a formação, por exemplo, semivogal, né, mais palatal, né, alta, né, em algumas vogais tipo mais altas e tal, como I, constitui uma forma de influência, olha que interessante, né, da mistura de culturas. E como é que a gente vai aprendendo isso, né? Ora, convivendo. Se você forçar um certa sotaque, assim, de modo mais amplo, fica muito artificial.
Mas convivendo, você vai aprendendo pela audição, entende? Pelo ato da fala, essa prática. Então, é a forma assistemática, um bom exemplo. Mera convivência. A gente vai convivendo e vai adquirindo cultura. Tá claro? E agora, a língua culta portuguesa. E aí, como é que você aprendeu ela? Convivendo? Como é que foi? Foi estudando. Né? Foi sendo imposto, né, não? Foi o professor chato que encheu o quadro lá de que as regras ridiculamente enjoadas da língua portuguesa e você foi decorando, aprendendo para colocar na prova, não foi? Estudando. Ou seja, a gente pode aprender cultura pelo convívio ou pela imposição das instituições organizadas. Sacou? Então a gente vai aprendendo cultura pelo convívio e, ao mesmo tempo, ou diferentemente, de forma sistemática. Assistemática e de forma sistemática. Fácil, não é isso aqui? De boa de entender, né? Então tá bom. Dúvidas e questões? Então tá. 4 elementos de cultura agora importantes. Vamos lá. Fala para mim, vocês aí, qual que é o significado do dreadlock? Pergunta simples. Qual é o significado do dreadlock? E aí? Ninguém? Não? Irineu, meu amigo, não sabe nem eu. Nossa, o dreadlock de cabelo. Ô, João, seu sem graça, escuta aqui. O dreadlock, ele tem origem na cultura Rastafari. A cultura Rastafari tem tradição cristã envolvida nela também, como, por exemplo, do Antigo Testamento, e está associado, por exemplo, à composição religiosa de não cortar o cabelo e produzir aquele cabelo emaranhado. O cabelo emaranhado, produzido, né, devido à sua tonalidade, pode existir com um significado histórico. Veja, se eu pego aquele dreadlock e retiro desse significado aí original, né, e jogo ele para uma simples questão de tranças mesmo, né? A pessoa utiliza porque é bonito, que acha que é bonito, que não sei o quê, quer pagar de não sei o quê. Beleza. A gente constituiu um esvaziamento do seu significado simbólico. Ou seja, aquele ato que tinha um determinado significado específico agora vai ganhar um outro significado, ele se reorganizou. Então, toda vez que vocês pensarem em traço cultural, em alguma coisa associado, né, a posicionamento, a função de traço cultural, você vai entender aquela cultura que não pode ser deslocada de si. Entende? Não pode ser deslocada de si. O dreadlock tem um significado originário, carrega aquele significado, e se eu retiro ele do seu lugar e da sua identidade, ele perde essa identidade. Ele vai virar um mero adereço, da mesma forma que o turbante, né, associado a mulheres guerreiras. Da mesma forma, por exemplo, dos judeus negros da Etiópia, que são conhecidos como os verdadeiros judeus, que usavam o cabelo rasta. Então você tem uma composição específica que a gente chama de traço cultural, que não pode ser entendido separadamente. Então, por exemplo, se eu retiro a Eucaristia de dentro da igreja, entende? O significado cristão que ela tem, ela vai virar um ato meramente comer um pão. Compreende? Complexo cultural. Junta todos os traços. Complexo. Ó, a missa, a música, os sacramentos, enfim, junta tudo. Complexo cultural cristão. Entende? Então, o que é um complexo cultural? A reunião e a junção de vários traços culturais específicos. Juntei todos, formei um complexo cultural. Beleza? Quando... Beleza. Cara, é o seguinte, toda vez que você vai pensar em apropriação cultural,
é quando uma espécie de traço fundamental de uma cultura é apropriada por outra, ressignificada e perde seu protagonismo. Toda cultura se apropria de outra cultura, isso é normal, né? Mas apropriar-se, tomar aquele protagonismo é o grande problema. Compreende? Quando a gente toma aquele protagonismo para si. Beleza? Área cultural. Área não naturalmente, viu, cara? Não naturalmente. Uma coisa leva a outra, mas não é uma coisa natural. Apropriar de uma cultura é porque tem uma intenção de indústria cultural, uma intenção mercadológica, tá? Por exemplo, ter contato uma cultura com a outra é assimilação, não tem problema. O problema é quando a gente vai, por exemplo, apropriar de alguma coisa com uma intenção já escusa, né? A gente tem a intenção de vender, virar aquilo lá. A área cultural é o lugar, local onde se realiza uma certa cultura. Então, nesse caso, como nós estamos falando de uma sociedade, por exemplo, globalizada, né? Amplamente globalizada, então nós estamos falando de uma área cultural muito fluida. No nosso tempo, a área cultural ela se ramifica, né? Não é aquela coisa simplesmente mais física. É uma cultura que pode estar na internet, em todos os lugares do mundo. Olha a cultura pop. Essa cultura do K-pop, dos animes aí, por exemplo. Pô, essa galera aí vai ter espalhado no mundo inteiro. É ou não é? Você pode estar andando no meio da rua, tá lá um otaku, né? Um otaku andando no meio da rua. Você fala, velho, que isso? Quem que é esse menino aí? Parece que ele saiu, sei lá, daqueles desenhos animados japoneses lá do nada. Tá no meio da rua, eu fico até com medo. Eu tenho medo, velho. De palhaço, desenho, um monte de trem estranho. Uma vez eu tinha um aluno num outro colégio X aí, não vou falar o nome não, mas ele se achava parte de um desenho animado japonês lá, e só vestido daquele jeito. Ele brigava com a escola para pôr uniforme. Aí já é um pouquinho de doença, né? Você sabe que aí já tem um pouquinho de, né, problemas graves a resolver. Tinha umas unhas enormes, assim, porque o personagem lá tinha unha enorme. Achava ele engraçado. Menino muito, muito estranho. Padrão cultural. O que é padrão? Eu tô lembrando de cada cena aqui, desculpa, gente, foi mal. Ai, ai. Padrão. Padrão é aquilo que a gente compartilha comportamentos. Fazemos iguais. Cristãos, islâmicos, indígenas, torcida de futebol. Beleza? Nós não temos padrões de comportamento. Quem já estudou em colégio militar sabe o que eu estou falando, né? O colégio militar tem uma fixação com padronização, que eles querem que todo mundo fique igual, com a mesma cara, mesmo corpo, a mesma roupa, né? Aquela coisa bem militar, assim, né? Isso é padronização. Toda cultura detém um certo comportamento compartilhado. Beleza? Dúvidas e mais questões para mim? Eu quero definir um autor para vocês de cultura. Beleza? Um autor sobre o que é cultura. Nós vamos entrar na segunda parte da aula aqui, e eu vou terminar na próxima aula, na semana que vem. Teóricos e definições de cultura. Primeiro, a palavra cultura ela não tem uma tradução única. Todo autor deu um significado diferente para a cultura. E aí a gente não consegue dar para vocês aí uma ideia de uma única definição, uma definição exclusiva de cultura, né? A gente precisa, primeiro, antes de tudo, compreender cultura como um conjunto, né, de elementos com Taylor. Primeiro o grande autor a definir cultura na antropologia foi Edward Burnett Taylor. Edward Burnett Taylor. Taylor foi um teórico inglês, britânico, né, que desenvolveu o conceito de cultura pela primeira vez, dizendo, olha, cultura é todo o complexo que inclui, né, conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, valores, regras, hábitos, né, costumes e tudo aquilo que é adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. O que o Taylor disse? Cultura é uma invenção. Cultura é algo artificial. Beleza? Cultura é algo artificial, ou seja, nós inventamos cultura. Não existe cultura pronta, não existe hábito moral pronto. Tudo é adquirido pelo homem dentro de uma sociedade. Dúvidas e questões do Taylor? E aí?
Dúvidas e questões do Taylor? De boas? Eu achei de boa. Você só Isso. repete a parte que você falou do que é a cultura para ele? Você falou que Ah, era uma tá. invenção. Sim. Cultura, João, é uma invenção, é algo artificial. Porque o homem só detém, produz e compartilha e produz cultura como membro de uma sociedade. Ou seja, é uma invenção que serve para dar significado, né? Então, cultura é alguma coisa sempre artificial. Nós nunca temos uma herança cultural biológica. Não, Alice. Artificial não é ser superficial. Superficial é uma coisa simples. Artificial é que tudo é inventado. Por exemplo, a cruz. O significado que eu dou para a cruz é uma invenção humana. Os seres humanos criaram. O significado que eu dou, sei lá, para uma camisa de futebol é uma invenção. Esse aqui é um símbolo, ele carrega uma ideia. Então, a ideia tem a ver com essa característica tudo artificial, inventada pelo ser humano. Beleza? João, então eu posso falar que, tipo assim, cultura sem sociedade é extinto? Não existe. Se um ser humano viver sozinho, isolado no mundo, ou seja, sem sociedade, não tem cultura. Para que ele vai, por exemplo, sozinho no mundo adorar uma camisa de futebol? Entende? Um símbolo. Cultura é sempre algo coletivo. Beleza? Saquei, valeu. Meus lindos, falta menos de um minuto aqui. Um abraço, tá? Boa semana para vocês, uma boa prova na próxima terça, tá? Faça com cuidado a prova. Cuidado com os plágios, tá bom? Cuidado, cara. Eu quero ver vocês respondendo. Estudem para a prova. Não faz sentido ficar copiando coisas e colando lá, não. Tá bom? Ó, um beijo para todo mundo aí. Boa semana para vocês também. Muito obrigado. Até mais.